1230, norte da Alemanha. No norte da Alemanha, mais de 80 cidades se juntam, formando uma liga para defender seus privilégios e interesses. Essa liga é um verdadeiro império comercial. Tem suas frotas de navios e exércitos próprios para defender suas rotas comerciais e seus produtos. As ligas de cidades se espalham pela Europa. Os senhores feudais não podem fazer nada contra elas. As ligas de comerciantes surgem na França, em Flandres e no norte da Itália. As cidades do norte da Itália se tornam mais poderosas do que todas as outras porque controlam o comércio com o Oriente. Outro sinal de que os tempos estavam mudando era o declínio do poder dos papas. Eles estavam em luta contra o poder imperial e acabaram levando a pior. Em 1309, o imperador do Sacro Império Romano Germânico expulsa o Papa Legítimo de Roma e nomeia o seu substituto. O papado foge para a cidade francesa de Avignon e fica por lá durante 70 anos. Em 1378, os papas se instalam novamente em Roma. O mundo cristão tinha na época 2 papas. O papado sofreu duras críticas. Surgiram as ordens mendicantes. Quer dizer, ordens religiosas de pedintes que eram contra a decadência da moral e dos costumes da Igreja de Roma. Foi nessa época que Francisco de Assis começou a pregar o Evangelho através do exemplo de uma vida pobre. E os franciscanos se multiplicaram por toda a Europa cristã. Os estudiosos começaram a recuperar obras dos gregos e dos romanos antigos. E essas imagens de gente estudando? Isso aqui é o seguinte, Gil. Nessa época, o interesse dos europeus pelas ciências naturais aumentou. Antes, o conhecimento científico era uma coisa dos árabes. Eu já ouvi dizer que os árabes eram os mais avançados na ciência, isso mesmo. E isso agora, Vicente? Que bonito, hein? Olha, colorido. Esse tipo de arte é a prova de que os tempos estavam realmente mudando, olha só. Oi, irmãzinha. Você que gosta tanto de arte, precisa visitar a Europa. Aqui na França tem os vitrais góticos do século XIII que são maravilhosos. Eu descobri que esse tipo de construção tem a ver com o momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. E a Idade Média estava mesmo com os dias contados. Os estados europeus começaram a ficar centralizados na figura do rei. Aos poucos, os reis foram ganhando poder absoluto, formando os estados modernos da Europa Ocidental. A França e a Inglaterra se envolveram numa guerra que, com algumas interrupções, durou mais ou menos 100 anos. Na França, o grande vencedor foi o rei, que conseguiu impor o seu poder aos senhores feudais arruinados pela guerra. A Inglaterra sofreu menos com a Guerra dos 100 Anos, mas mesmo assim estava dividida por conflitos internos. 2 famílias disputavam o trono. Os nobres foram tomando partido e, pouco a pouco, eliminaram uns aos outros nos campos de batalha. As famílias rivais acabaram se unindo e o país foi unificado. Na Península Ibérica, as lutas para expulsar os árabes acabaram dando mais poder à nobreza. Os reis tiveram que lutar durante vários séculos para acabar com o poder dos nobres. O casamento do rei de Aragão com a rainha de Castela acabou unificando a Espanha. E com a expulsão dos mouros de Granada em 1492, a Espanha conseguiu estabelecer a integridade do seu território. Tudo isso quer dizer o seguinte: a Europa, que estava dividida em pequenos reinos, foi se modificando. Esses pequenos reinos se uniram em estados, onde o poder do rei era cada vez mais forte. No Oriente, as coisas também estavam se modificando. Por volta do ano de 1200, os mongóis, que eram pastores de regiões da Ásia, se unificaram sob a liderança do chefe supremo, o Gengis Khan, que quer dizer imperador de todos os homens. Em menos de 20 anos, os mongóis conquistaram o centro da Ásia, a Pérsia e o Turquestão. Eles acabaram entrando na Rússia e se fixando nas margens do Mar Negro. O neto de Gengis Khan conquistou a China e avançou em direção à Europa. Os mongóis chegaram até o Mar Adriático. Foi nessa época que o navegante Marco Polo fez sua viagem até a China. Em Bizâncio, onde ficava o antigo Império Romano do Oriente, os otomanos conseguem vencer os mongóis e conquistam a cidade no ano de 1453. Era o fim do Império Bizantino e o início do Império Otomano. E aqui a gente chega no fim da nossa teleaula de hoje. Mas fique ligado que ainda tem a revisão.
E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que com o fim das cruzadas, a Europa sofreu transformações muito importantes. Muitos camponeses partiram para as cidades. E a burguesia passou a ser uma classe social com bastante poder econômico graças à revitalização do comércio. A burguesia ajudou os reis a combater os senhores feudais. E assim foram surgindo as monarquias absolutistas e os estados modernos da Europa Ocidental. Você também viu que nesse período aconteceu uma importante transformação cultural. A igreja foi perdendo poder. E por falar em estudiosos, está na hora de você estudar o seu livro de história. Assim, você não esquece o que aprendeu na teleaula de hoje. Até a próxima!